queridos amigos, queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. Se você sabe explicar o que sente, não é amor, porque o amor foge a todas as explicações possíveis. Esta frase, atribuída a Michelangelo, está em sintonia com o pensamento do escritor Camilo Castelo Branco, que certa vez explicou de uma forma poética que o amor é a luz que não deixa a vida escurecer. Quando nós lembramos do filósofo Sócrates, que ficou famoso com a frase "eu só sei que nada sei", segundo Platão, no Banquete, Sócrates também teria dito: a única coisa que eu entendo é o amor. No entanto, quando falamos de amor, a palavra na boca de Jesus ganha um peso extraordinário, porque Jesus, como ninguém, falou, exemplificou, semeou o amor. Esta palavra extraordinária na boca de Jesus, porque é a grande mensagem do Cristo. Toda a mensagem do Evangelho, toda a proposta de Jesus está resumida no amor, com grande sabedoria, com grande felicidade. A proposta maior do Cristo, daquele que para nós é o modelo e guia, é a proposta do amor. O amai-vos uns aos outros e o amor a Deus sobre todas as coisas. É a grande referência para todos nós que somos cristãos, que seguimos esta doutrina extraordinária. Todavia, quando nós falamos em amor, me parece que há um misto. Embora todos nós nos entusiasmemos com a possibilidade desse sentimento, embora todos nós falemos diariamente sobre o amor, parece-nos ao mesmo tempo um sentimento tão distante. Esta virtude por excelência proposta pelo Cristo parece-nos uma virtude tão distante, porque afinal de contas, com todo o respeito, somos ainda tão medíocres, somos ainda tão pequenos. Talvez não sejamos capazes de assassinar, pegando numa arma de fogo e tirando a vida de alguém. Mas quantas vezes matamos a esperança, matamos a alegria de viver? Quantas e quantas vezes temos um comportamento que mais nos assemelha aos instintos dos animais do que propriamente à angelitude dos anjos. O amor, embora seja uma virtude por excelência, talvez o maior objetivo do ser humano está tão distante. Parece-nos que somos um sapo numa lagoa, contemplando as estrelas, contemplando o amor. E isto nos faz pensar: o que adianta sabermos que o amor é fundamental? O que adianta sabermos que o amor é a direção da vida, se o amor está tão distante? Mas é preciso lembrar que, embora o amor esteja distante, ele pode ser exercitado. A proposta para todos nós é esta. É muito difícil, praticamente impossível, no nosso nível evolutivo, praticarmos, vivenciarmos, sentirmos o amor, mas nada nos impede de exercitarmos o exercício. Eu me lembro quando eu era pequeno, magro, somente ossos, que saudade, que saudade. E naquela época sofríamos bullying por ser magros. Olha só que contrassenso, não é? E nós admirávamos aqueles atores da minha época, quando eu era pequenino, quando eu era criança: Rambo, Rocky Balboa, Conan o Bárbaro, representados por Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Steven Seagal, Chuck Norris, Van Damme.
E nós admirávamos aqueles atores, aqueles heróis, com seus músculos, com as suas bazucas, com as suas metralhadoras. E quantos naquela época iam para a academia e malhavam, e depois de um tempo o corpo se modificava, ganhava músculos através do exercício. Assim é o amor. O amor pode ser alcançado com um exercício diário. Jesus, certa vez, convidou Pedro, Tiago e João, e com eles escalou o Monte Tabor, que não era um monte tão alto assim, pouco mais de 560 metros de altitude. Foi uma caminhada mais ou menos de 4 horas. Chegaram no topo do monte, já quase ao anoitecer, enquanto os apóstolos, os 3, exaustos, caíram em sono profundo. Jesus se colocou a orar. E narra o Evangelho que a certa hora da madrugada os apóstolos, aqueles que tinham acompanhado Jesus até o alto do Monte Tabor, acordaram assustados, porque Jesus estava transfigurado. As suas vestes pareciam que tinham incendiado. E além desta visão extraordinária, ele, o mestre, dialogava com Moisés e com Elias, 2 profetas da antiguidade. A cena foi tão marcante que Simão Pedro se aproximou de Jesus e disse: Mestre, que bom que estamos aqui. Vamos construir uma cabana, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Vamos permanecer no monte. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, é preciso descer. Mas mestre, vamos permanecer mais um pouco. Pedro, eu vim para aqueles que estão na planície. Mas Senhor, Pedro, o reino do céu seria para nós um estranho presídio, sem a presença daqueles que estão na planície e não têm força para subir. Então, um tanto que contrariados, 3 apóstolos, após a transfiguração do Tabor, acompanharam Jesus de volta até a planície. Lá embaixo, o povo se debatia, um pai aflito com seu filho endemoniado, que ora caía na água, que ora caía no fogo, que já havia levado aos apóstolos do Mestre, mas nenhum havia logrado curá-lo. É quando Jesus chegou à planície, o povo, o pai aflito, foi até ele. E ele deu a ordem: espírito mudo e surdo, afasta-te do jovem. E imediatamente o jovem estava curado. E a partir daí Jesus embrenhou-se no meio da multidão para curar, para consolar os aflitos. É preciso o exercício da planície. Todos nós adoramos o Tabor, a altitude dos estudos, das palestras que nos faz muito bem. Gostamos de estar no Tabor das orientações espirituais, no Tabor desta confraternização, no Tabor dos tratamentos espirituais. No entanto, esse episódio narrado no Evangelho nos convida para descermos. É preciso descermos até a planície. O exercício do amor, o exercício da conquista do amor vai se dar na planície, em meio ao sofrimento, em meio aos conflitos humanos. Portanto, ainda que não consigamos amar como desejamos, ainda que o amor seja uma virtude tão distante, que tenhamos a coragem de descer, como Jesus desceu, como ele afirmou que ele estava na terra para aqueles que viviam na planície. Que nós também, nesse exercício diário do amor, possamos de vez em quando estarmos junto daqueles que estão na planície, junto daqueles que estão no sofrimento.
discernimento. Esse exercício diário nos conduzirá à conquista do amor. E nós não poderíamos começar a nossa palestra de outra forma, porque a proposta do livro, escrito pelo querido amigo José de Moraes, fala justamente da saúde plena. E quando falamos de saúde plena, imaginamos não só a saúde física, mas principalmente a saúde emocional, a saúde psíquica, a saúde espiritual. E se nós fôssemos ofertar uma medicação, se nós fôssemos ofertar um antídoto para todas as nossas misérias, se nós fôssemos ofertar um medicamento capaz de curar todas as nossas enfermidades, sem dúvida alguma, esta medicação seria o amor. Nós nos debatemos em nossas aflições, nós sofremos, porque ainda não amamos. As dores que nos alcançam, psíquicas, físicas, as dores da convivência humana, todas elas se manifestam na ausência do amor. Embora o livro aponte vários caminhos, embora o querido José de Moraes aponte várias estradas, várias sugestões para alcançarmos a saúde plena, todas elas valem enquanto não aprendemos a amar. Porque a partir do momento em que o amor direcionar a nossa vida, a partir do momento que nós tomarmos consciência da importância da conquista desta virtude, todas as demais são desnecessárias. Então, tentando aqui na minha fala traduzir o pensamento deste querido amigo, deste homem que em 1940, nesta cidade de Votuporanga, que contava apenas com 3 anos, um bebê, teve a coragem de fundar uma casa espírita. Muito provavelmente, José de Moraes, juntamente com Dona Sebastiana e todos aqueles que compunham o grupo, se inspiraram naquele que também muito amou. A caminho de Damasco, a mesma estrada que o apóstolo Paulo fez, ainda na condição de Saulo, ainda na condição daquele que perseguia os cristãos, ainda na condição daquele que acreditava que Jesus era uma farsa criada pelos homens, que aquele mestre, ao qual as pessoas comentavam, um homem de beleza ímpar, com os cabelos à moda nazarena, divididos ao meio, caídos aos ombros, os cabelos da cor da amêndoa madura, aquele homem que as pessoas comentavam, que tinha os olhos que encantavam. Não havia uma só pessoa que, olhando nos olhos de Jesus, não caísse de joelhos. Aquele homem que tinha um andar tranquilo, gestos suaves, dos seus lábios destilava o mel da sua mensagem edificante. Este homem que era capaz de curar, que era capaz de devolver a capacidade de andar aos paralíticos, que era capaz de devolver a visão aos cegos, que era capaz de limpar os corpos das pessoas leprosas. Para aquele doutor da lei, era uma farsa. Ele não existia. Era preciso ir a Damasco, onde estavam os cristãos, para persegui-los, prendê-los, como ele já houvera feito com Estevão. Estevão, aquele que talvez fora o primeiro que amara Jesus com todo o seu coração. Aquele homem que se chamava Gesiel, que através das mãos abençoadas de Chico Xavier, no livro Paulo e Estevão, ficamos sabendo que foi aquele homem que, quando tomou contato com Simão Pedro, com João, que mais tarde seria o evangelista, quando foi levado à casa do caminho,
aquela casa que ficava à beira do caminho e que propunha um amor. Uma casa simples, de chão, de terra batida. A casa do caminho nada mais era do que um galpão coberto com um telhado simples, todo local simples, que oferecia comida àqueles que tinham fome do corpo, e oferecia uma comida espiritual para aqueles que tinham a fome do espírito. Quando Estevão ouviu falar de Jesus, daquele homem que perambulava por Jerusalém, por Cafarnaum, fazendo milagres e amando, ele teve um grande desejo de conhecê-lo. Quando o apóstolo informou que Jesus já havia partido, que aquele homem, o mensageiro por excelência do amor, graças à ignorância da humanidade, havia sido preso, espancado, havia sido forçado a usar uma coroa de espinhos. Uma coroa de espinhos que, quando cravada à sua fronte, fez descer o sangue pela sua face. O homem que for obrigado a carregar nas costas o madeiro no qual seria crucificado. Aquele mesmo homem que tinha uma grandiosidade tão esplêndida, que foi capaz de dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Talvez nesse momento, Jesus tenha nos dado a maior lição sobre o amor. Após as chibatadas que abriram feridas no seu dorso, após as humilhações, as perseguições e a culminância na crucificação, nenhuma mágoa, nenhum ódio, nenhuma raiva, mas um pedido ao Pai que perdoasse aqueles homens, porque ainda na condição de crianças, que continuamos todos nós, não sabiam amar, como nós ainda não aprendemos a amar. Então Estevão, sabendo que Jesus havia partido, mas apaixonado pelas suas ideias, apaixonado pela sua proposta de libertação, passou a pregar em nome do Cristo, a falar desse Jesus como grande Senhor de nossas vidas, aprisionado por ordem de Saulo e condenado ao apedrejamento. Estevão morrera por amar Jesus, mas aquele doutor da lei, justamente na estrada que o conduzia à cidade de Damasco, se depara com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu acredito que até hoje esta pergunta ressoa na consciência do apóstolo dos gentios. A luz de Jesus foi tão intensa que o animal se assustou, derrubando o doutor da lei no chão, e por algum tempo o deixara cego. Naquele momento, Saulo estava diante de Jesus. Sendo ousado, eu arrisco pensar que talvez naquele momento, ao encontrar-se com Jesus, ao encontrar-se com o amor materializado na terra, Saulo tenha se recordado de Abigail, tenha se recordado de Estevão, tenha naquele momento refletido profundamente sobre os erros cometidos, porque agora não havia mais como negar. Jesus era uma realidade. E a conversão de Saulo em Paulo, a caminho de Damasco, serviu de inspiração para que José de Moraes desse este nome a esta casa, que completa aniversário amanhã, 18 de agosto, 78 anos de atividades no bem, 78 anos semeando o amor. Talvez este nome, Caminho de Damasco, tenha um significado muito mais profundo do que nós imaginamos. Poderíamos imaginar
que todos nós somos doutores da lei, na estrada de Damasco, em busca dos prazeres mundanos, em busca daquilo que é material, em busca daquilo que vem satisfazer o nosso ego, em busca de tudo aquilo que o homem precisa para viver materialmente. E nós seremos convertidos ao amor no momento que nos encontrarmos com Cristo. A partir daí, então, surge-nos a grande dúvida: em que momento nos encontramos com Jesus? Se é que já nos encontramos com Cristo. Não foi apenas o doutor da lei, também foi aquela mulher sofrida, miserável, que perdia sangue constantemente, que ficaria conhecida no Evangelho como uma mulher hemorroíça, que, movida por uma fé extraordinária, embrenhou-se no meio da multidão até tocar Jesus. Aquela fé tão extraordinária fez que Jesus parasse, olhasse para os apóstolos e perguntasse: quem me tocou? Senhor, todos te tocam. Sim, mas alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim desprendeu-se uma virtude. Quem me tocou? E aquela mulher miserável, que já havia procurado todos os médicos, todos os curandeiros, todos os feiticeiros, em busca da cura. Aquela mulher que era considerada uma malsinada por perder sangue constante, e por isso era uma mulher impura para a época, caiu de joelhos diante do mestre e disse: fui eu, Senhor, fui eu que te toquei. E ali ela tocava o amor. Ela estava diante do amor materializado na figura de Jesus, que com um carinho extraordinário abaixa-se, levanta a mulher e, olhando em seus olhos, afirma: a tua fé te curou, ide em paz. O apóstolo Paulo, a mulher hemorroísta, aquela que fora considerada a grande prostituta do Evangelho, Maria de Magdala, que diante do Mestre, aquela que vivia o amor sensual da carne, aquela que em verdade tinha um amor primitivo, um amor infantil. Enquanto somos crianças, enquanto somos infantis, os nossos sentimentos são infantis. Enquanto não nos tornamos grandes, enquanto não nascemos para o amor, vamos sempre entender que o sexo, ele é a demonstração de amor. Quase nunca, porque somos infantis e confundimos o ato sexual na velho chavão fazer amor. Fazer amor existe um movimento mais profundo, exige que o homem mergulhe dentro de ele mesmo e estenda a mão para o seu próximo. Quando Maria de Magdala encontrou-se com o amor e desejou amar, não havia a quem amar, porque ninguém gostaria de ter por perto uma prostituta, uma meretriz. E quem vou amar? Pergunta Maria de Magdala. Amélia Rodrigues, com muita sabedoria, narra através de Edivaldo Franco que aquela mulher que fora prostituta, que jogara todo o seu dinheiro, as suas joias pela janela para viver o amor verdadeiro, não tinha quem amar. E ela caminhava por uma estrada, porque fora rejeitada até pelos apóstolos. Nós não queremos a sua presença. Quando ela se encontra-se com um grupo de pessoas, ela olha, era um grupo de sofredores, velhos, crianças, alguns sem a orelha, outras sem um pedaço do nariz, outras completamente deformadas, enroladas em panos, porque as feridas abertas da lepra consumiam o corpo e consumiam a alma, e eles a procuraram: Senhora, Senhora, onde está Jesus? Viemos à procura de Jesus. Ah, Jesus, ele partiu. Jesus foi crucificado
Ele não está mais entre nós. Então, aquele grupo de pessoas que havia sido expulso da cidade por serem leprosos, se distanciam. Quando eles se distanciam, ela pensa, é isso. Eles procuram amor. Eu preciso ofertar amor. Ela então vai em busca dos leprosos. E a partir daquela data, ela se torna a grande figura entre aqueles que sofriam com a doença, mas também sofriam com o preconceito. A mesma autora espiritual conta que todas as tardes ao pôr do sol, os leprosos sentavam-se no chão e ela, Maria de Magdala, subia em uma pedra e dizia: hoje, a vós os leprosos, eu quero falar sobre Jesus. E o tempo passou, e aquela mulher linda ficou desfigurada. Aquela mulher que vendia prazer, aquela mulher que encantava os homens, depois de um tempo, o rosto ficara marcado pelas rugas, o cabelo desgrenhado havia ficado branco. Quando ela já era uma senhora de idade, banhava-se no rio e sentiu uma mancha. Desconfiou, pegou um graveto, enfiou, não sentiu dor. Ela sorriu. E pela primeira vez, naquela tarde, ela começou a sua palestra de uma forma diferente. Ao subir na pedra, ela não disse: a vós os leprosos eu quero falar de Jesus. Ela disse: a nós os leprosos eu quero falar sobre Jesus. E ela ainda, no final da vida, iria se encontrar com Maria de Nazaré, a mãe do Cristo. O amor que fez um simples pescador que atirava suas redes ao mar para conseguir o sustento de cada dia, ao encontrar-se com Jesus e ouvir da sua boca o convite: Simão Bar-Jonas, deixa a rede e vem comigo, que eu te farei pescador de homens. Jesus, o amor que caminhou sobre a face da terra. Quando falamos de saúde, embora todos os livros que são escritos, embora as recomendações de psicólogos, terapeutas, psiquiatras, é preciso admitirmos que Jesus continua sendo o maior de todos os psicólogos. Jesus é o grande terapeuta da humanidade, e que nós devemos ler livros para aprender o caminho, simplesmente porque ainda não amamos. Porque a partir do momento que aprendemos a amar, como os cristãos da época da antiguidade, que quando eram enviados para os circos romanos, quando morriam devorados pelas feras, morriam cantando, morriam sorrindo, porque era a glória morrer por Jesus. Esse Jesus que inspirou tantos e tantos sobre a face da terra. Esse Jesus que inspirou uma irmã Dulce na rua, uma mulher frágil, com menos de 1,60 m, durante tempos e tempos, em nome do Cristo, em nome do amor, carregava os aflitos da rua. Esse homem que inspirou Madre Teresa de Calcutá, que inspirou Chico Xavier, esse mesmo homem que inspirou Francisco, Francisco de Assis, um dos maiores representantes de Jesus na terra. Esse Francisco, que aqui nós pedimos licença para plagiar, que quando ia orar, olhava para os céus, como se estivesse conversando com o próprio Cristo, e dizia: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver o ódio, que eu possa levar o amor que liberta, o amor que planifica, o amor que emana do Criador, o amor
que preenche o universo, que preenche os espaços vazios. Senhor, onde houver a injúria, que eu possa levar o perdão que substitui o ódio, a mágoa e o rancor, pelo sorriso, pelo abraço ou pelo aperto de mão. Onde houver o desespero, Senhor, que eu possa levar a esperança que nasce todos os dias com o nascer do sol, a esperança que vem nos dizer que o bem é permanente, que este mal é passageiro, ele habita no mundo, mas logo se dilui. O mal é como a escuridão, não suporta a presença da luz. A luz, Senhor, que eu possa, onde houver trevas, levar a luz. E que a luz possa iluminar o caminho daqueles que estão na retaguarda. Que aqueles ainda que se debatem nas trevas da ignorância, Senhor, onde houver a mentira, que eu possa levar a verdade do Teu Evangelho, a verdade da Sua proposta, a verdade do significado relevante do amor para a existência do homem sobre a face da terra. Senhor, onde houver a tristeza, que eu possa levar a alegria do Teu Evangelho doce, que um dia nos trouxe às margens do Genezaré, ou pelas ruelas de Cafarnaum. Ó Senhor, que nesta vida de lutas, de labutas, de dores, de lágrimas, eu não desejo tanto ser compreendido, mas que eu tenha coragem de compreender. Aquele que me agride, aquele que me fere, aquele que me machuca, ele não é mau, ele apenas ainda não aprendeu a amar. Que nesta vida de tantas ingratidões, que nesta vida de tantas decepções, eu não desejo tanto ser consolado, mas que eu tenha coragem de consolar o aflito, o caído da rua, aquele que não tem um ombro amigo para chorar. Ah, Senhor, que eu não deseje tanto ser amado, como nós queremos ser amados. O homem deseja ser amado, mas não ama. Nós queremos que as pessoas nos amem, nós queremos que as pessoas façam um movimento para nos amar, mas nós não fazemos nenhum movimento. E Francisco de Assis, como ninguém, soube dialogar com Cristo, dizendo: Senhor, que eu não deseje tanto ser amado, mas que eu tenha coragem de amar, e um amor amplo, que eu tenha coragem de amar a Ti, que eu tenha coragem de amar a vida, que eu tenha coragem de amar aqueles que me amam, e sobretudo, que eu tenha coragem de amar aqueles que ainda não me amam. Porque, querido amigo, eu já entendi que é dando amor que recebemos a felicidade, que é perdoando que somos perdoados pela divindade, e que é morrendo. E isso o Espiritismo também nos ensina, que é morrendo, quando fechamos os olhos físicos pela última vez, quando o coração deixa de bombear o sangue para o resto do corpo, quando tudo parece tragédia. É nesta hora que despertamos na vida espiritual, que constatamos que a morte não existe, a morte é uma grande farsa, a morte é uma grande ilusão. Deus criou a vida, e se estamos no corpo, estamos de um lado da vida, e se estamos mortos, estamos do outro lado da vida. O amor, que nesta noite, obviamente inspirado pela presença do amigo José de Moraes, dispensando os slides, dispensando toda a apresentação, para falar do amor. Quando vinha para o centro, hoje, um tanto que apreensivo, para apresentar o tema Saúde Plena, baseado no livro Saúde Plena. E eu pensava: como vou fazer? O que vou apresentar? Que história vou contar? Que piada vou falar? Como apresentarei os slides? São 48.
talvez não dê tempo. E naquele momento, quando parávamos em frente à casa, caminho de Damasco, de uma forma suave, ouvimos dele: não será preciso. Não será preciso. E quando entramos no salão e vemos o carinho das nossas irmãs na preparação do ambiente, do vaso de flor lindíssimo, das cores, das luzes, do perfume, quando vemos o capricho dos amigos que fazem parte desta família, colocando os livros com todo cuidado para que a apresentação fique bonita, quando vemos irmãs e irmãos que estiveram ontem, hoje, trabalhando para que tudo ficasse o mais harmonioso possível, nós tivemos a certeza: isso é o exercício do amor, é o exercício diário para que nos aproximemos da dor alheia. Diz o fundador desta casa que o Cristo, ele é o médico de todas as obras. Diz José de Moraes que o Cristo é a razão pela qual nós estamos aqui. Não importa quantos livros, não importa quantas palestras, não importa quantos estudos, importa o amor. O amor será sempre um movimento sincero, um movimento honesto, que todos nós deveremos fazer em favor daqueles que sofrem. Quando nós deixamos a vida física e chegamos no mundo dos espíritos, nós nos deparamos com a mesma realidade. Porque o sofrimento, meus filhos, encontra-se aqui, mas também encontra-se lá. Mesmo que estejamos sem o corpo, a dor humana é a mesma. Os corações aflitos continuam perambulando do lado de cá. E quando eu olho para esta casa e me lembro da primeira reunião ocorrida há mais de 78 anos atrás, eu fico feliz, porque aqui, como disse o nosso irmão, não há ninguém que ainda saiba amar, mas aqui nesta casa todos exercitam-se no amor, todos, à semelhança de Paulo, exercitam-se no amor. Se eu pudesse me materializar e estar aqui entre vocês, eu apenas diria: exercitem-se no amor. O jovem que eu estou usando como médico pensou em fazer dezenas de considerações sobre o amor. Eu achei desnecessário. Então ele pensou em falar apenas sobre o amor. Eu achei que seria uma proposta, uma mensagem muito distante da nossa realidade. Então eu sugeri: coloque o verbo exercitar. De tudo que vocês ouviram neste recado de hoje, o verbo exercitar é o mais importante de tudo. Eu sei que vocês ainda se magoam
Eu sei que vocês têm vontade de desistir. Eu sei, mais do que ninguém, que essa estrada de libertação, esse encontro com Cristo é doloroso. Eu sei que não é fácil repetir o que disse o apóstolo Paulo no momento da sua morte. Já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Meus filhos, tudo isso só tem sentido se nós chegarmos no final da nossa caminhada física e podermos dizer: já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Já não são mais os meus anseios, já não são mais as minhas vontades, já não é mais o meu desejo, é a proposta do Cristo que vive em mim, é a proposta do Evangelho, é a proposta do amai-vos uns aos outros. Sim, aí então a nossa encarnação terá valido a pena. É possível fazer mais, é possível amar mais. Ame, ame e interiorizem num duplo sentido a expressão a caminho de Damasco. Que nessa estrada esburacada, que nessa estrada cheia de poeira, a gente possa deixar pelo caminho todas as nossas mazelas e fazer brilhar a nossa luz. Exercitemos o amor, hoje e sempre, do amigo de sempre, José de Moraes. Estejamos em paz. Meus amigos, a palestra fugiu um pouco a nossa programação, então marcaremos um outro dia para falar do livro Saúde Plena. Ok? Teremos agora os autógrafos, a dedicatória para aqueles que quiserem. É bom que se diga que o médium é apenas um instrumento. As pessoas, quando parabenizam o médium, apenas o fazem porque não podemos fazer diretamente ao espírito. O médium será sempre a ponte inacabada, a ponte defeituosa, a ponte maltratada, porque nós, como médiuns, somos sempre imperfeitos. Os bons espíritos são tão bons que, mesmo com a nossa imperfeição, podem produzir coisas boas. Se eu fosse, já que estamos falando da festa de aniversário da casa, resumindo uma palavra: Dona Benedita Pimentel, Frei Arnaldo, José Lázaro, José Grosso, Irmã Catarina, Nordestino, Dr. Klaus e tantos outros, eu resumiria numa palavra: generosidade. É graças, para encerrarmos de fato, é graças à generosidade desses espíritos que nós estamos servindo. Não é por mérito, não é por mérito. Podemos até levar a luz, mas a luz não é nossa. Se não fosse a generosidade dos bons espíritos, não poderíamos produzir o que supostamente produzimos. E se não fosse a generosidade do Cristo, nem aqui nós estaríamos. E que esse Cristo, o amor por excelência, nos abençoe agora e sempre. Muita paz e muito bem.